tarde a todos e a todas. Desde já, obrigada por estarem desse lado. Chamo-me Carolina Mendes, sou coordenadora do State to Talk, Instituto de Imersão Cultural. Começar por agradecer ao Emanuel Azevedo por este momento musical e, paralelamente, agradecer ao nosso parceiro Arte Tâmega, uma escola de ensino artístico sediada em Marco de Canaveses e que amavelmente se juntou a nós nesta homenagem ao grande Amadeu. Desde já desejar-vos muita saúde. Temos consciência de que este contexto pandémico da Covid-19 em que vivemos privou-nos da presença física uns dos outros, mas também acreditamos que veio impulsionar a nossa criatividade em desenvolver formas alternativas de estarmos juntos. Não podemos parar e, entre outras áreas, a área da cultura e da educação, não podem parar. Sendo assim, aqui estamos nós para fazer acontecer. Com estas três conferências, a de hoje, a de 24 de outubro a 7 de novembro, o State to Talk Institute pretende divulgar o seu novo produto turístico pedagógico, que se intitula Na Rota dos Artistas à Procura do Belo, que visa perpetuar não só a memória das figuras ilustres e também os respectivos territórios. Com este produto, o State to Talk convida os visitantes nacionais e os estrangeiros a percorrer um itinerário temático, partindo à descoberta do património material e imaterial, no qual é desafiado a experimentar com os locais a vida e obra destes artistas que passaram ou que tiveram origem em Amarante ou que tiveram passagem significativa por Amarante. Tendo em conta este produto turístico-pedagógico de que falamos, não poderíamos escolher a melhor data para o dar a conhecer e fizemos coincidir este evento com a celebração das Jornadas Europeias do Património 2020, cujo tema é, precisamente, Património e Educação. É assim que fazemos acontecer e fazemos-lo sempre da melhor forma, em parceria com as demais instituições e com os locais. Neste sentido, estamos nós na Casa da Granja, com a Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, onde fomos muito bem recebidos pela doutora Verónica. Muito boa tarde, doutora. Doutora Verónica, esta casa, antes de mais, tinha uma ligação forte a Amadeu, ou melhor, à família de Amadeu, não é assim? Sim, esta casa tem uma ligação à família de Amadeu. Esta comunidade está ali na Pedra de Armas, que está na capela. Esta casa data de 1685, portanto século XVII, mas em meados do século XIX foi adquirida pela família do Amadeu Sousa Cardoso e aqui viveu o avô materno do Amadeu. E em 1915, José Emílio Sousa Cardoso, tal como está aqui escrito em alguns vidros da Casa da Granja, fez aqui obras para o Amadeu vir para cá viver com a Lúcia, com a sua mulher. Mas, entretanto, ele morre em 1918 e não chega a habitar esta casa. Mas, efetivamente, há uma ligação, sim, e é por isso que aqui encontra vários aspectos da casa que fazem alusão, sim, ao Amadeu Sousa Cardoso. Mas no presente esta casa tem uma missão diferente, não é? Quer partilhá-la connosco? Esta casa, atualmente, num protocolo com a Câmara Municipal de Amarante, tem aqui instalada a Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, que promove aqui atividades de âmbito cultural. Há, durante todo o ano, aqui nos espaços de exposições temporárias, há uma agenda de exposições para esses espaços e há também uma sala, a Sala Museológica Eduardo Teixeira Pinto, que também tem uma sala no Museu Municipal Amadeu Sousa Cardoso, a sala de fotografia que lá está é dedicada ao meu pai. E tem também o auditório onde se realizam diversas atividades de âmbito cultural, e como concertos, já tocaram aqui música clássica, como concertos de música pop, mas em formato acústico, e apresentação de livros e tudo o que represente e que seja válido dentro da área da cultura. Agora, obviamente, eu tenho muito gosto em recebê-los cá, em ter uma parceria com o State to Talk. E obviamente quero agradecer e cumprimentar a doutora Carolina Mendes, a doutora Marta Sousa e os outros conferencistas online, o professor Luís Damásio e a doutora Filipa Iglesias, e que são sempre muito bem-vindos, e estas parcerias são sempre muito válidas para a cultura.
Iniciamos então a nossa conferência andante. Este conceito de conferência andante é precisamente puxar pela criatividade, como dizíamos no início, e arranjar formas alternativas de estarmos juntos. E este conceito reúne então dois acontecimentos num só dia, dedicado ao pintor Amadeu de Sousa Cardoso. O primeiro momento aconteceu logo pela manhã, onde um pequeno grupo de caminhantes experimentou uma parte do roteiro que desenhamos sobre este artista lá por terras berço de Amadeu, tais como Manhufe e Mancelos. Um evento também ele realizado em parceria com a Associação Moving Land e a qual desde já agradecemos. Acontece aqui e agora na Casa da Granja, juntamente com os nossos convidados que se juntarão a nós, como é o caso da doutora Filipa Iglesias, o professor Luís Damásio e a Marta Sousa. Vamos então começar pelo professor Luís Damásio. O professor Luís Damásio é historiador, professor integrado no CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, uma unidade de ID sediada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 2016, o professor defendeu a sua tese de doutoramento, que deu origem em 2019 ao livro Amadeu, Vida e Arte, editado pelo município de Amarante, com a colaboração da Fundação Carlos Gulbenkian e do CITSEM, e que foi apresentado no dia 25 de outubro de 2018, precisamente no dia do centenário da morte de Amadeu de Sousa Cardoso, na Casa do Ribeiro, no respectivo ateliê. Uma extraordinária biografia que acaba por revelar mais de metade da vida ainda desconhecida do pintor modernista. Professor, proponho então olharmos para Amadeu de Sousa Cardoso e, do seu ponto de vista, identificássemos os lugares geográficos de Amadeu, aqueles que foram incontornáveis na sua vida e obra. Pode ser? Para começar, por exemplo, sabemos que um dos grandes contributos do seu estudo foi clarificar os primeiros 18 anos da vida de Amadeu. E será que poderíamos então identificar os lugares geográficos e o seu significado neste período da sua vida? Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à senhora doutora Carolina Mendes, da Stay to Talk, o convite para poder participar nesta primeira conferência andante que é sobre Amadeu de Sousa Cardoso. Amadeu de Sousa Cardoso viveu num contexto familiar católico, conservador e não obstante natural, saturado de ruralidade, geram em Amadeu uma tensão positiva que não obstruiu, antes facilitou, harmonizando contradições e paradoxos, a emergência de um vanguardista projetado para além do seu tempo. Ora, Manhufe, com a sua paisagem física e humana, será o universo de referência de Amadeu e simbolizará o cordão umbilical do apelido, dos afetos, das paixões, das crenças, a razão porque devemos reconhecer que a Casa de Manhufe seja o epicentro no seu percurso de vida,
e na carreira artística. Ora, o tema para esta comunicação, os lugares de Amadeu, ora, são escassos as informações sobre os primeiros tempos de infância de Amadeu. Sabendo-se apenas que decorreram no seio da casa de Manhufe, freguesia de Mancelos, concelho de Amarante, num ambiente sereno, sadia e tranquila. Sabemos que Amadeu, com cerca de 2 anos, os pais e os tios visitaram a Exposição Universal de 1889 em Paris, onde a principal atração foi a inauguração da Torre Eiffel. Outras exposições, outras viagens ao estrangeiro ajudaram o José Emílio. Tornar-se uma pessoa com um perfil de proprietário rural moderno, dinâmico, lúcido, empreendedor e criativo. Na impossibilidade de descrever aqui todos os lugares, caminhos e espaços que Amadeu percorreu, passaremos a indicar ou a citar alguns. Assim, em 1894, Amadeu, com cerca de 7 anos, iniciou os estudos primários na escola da freguesia de Mancelos. Nos livros escolares de ensino primário, Amadeu escrevia com alguma frequência, curiosamente, Mancelos e Manhufe. Portanto, esses nomes representam o rincão natal, o seu universo em que vivia e conhecia. Quando falamos em Mancelos, convém frisar também que foi aqui na freguesia, na paróquia da freguesia de Mancelos, que Amadeu foi batizado, no dia 16 de novembro de 1887. Neste período da sua infância, sabemos que Amadeu visitava com alguma regularidade as casas de família. Temos a Casa da Pena, em Vila Caís, temos a Casa da Laje, em Vergim, portanto, ambas as casas estão no concelho de Amarante. Temos também a Casa da Torre, em Passos de Ferreira, que também era da família. E, além disso, Amadeu também visitava com muita frequência as quintas e as casas, como temos a Casa de Santo Tomé, em Pidre, Mancelos, e a Casa Solar da Granja, em São Veríssimo, onde nós nos encontramos. Também temos conhecimento que de outros lugares que Amadeu percorreu na sua infância, com a família, claro, passavam-se em temporadas como nas termas das Caldas de Vizela, as estâncias termais das Caldas das Taipas, em Guimarães, as termas das Caldas de Marco de Canaveses, e entre outras. Além disso, também temos registros de memória familiares, da família Sousa Cardoso, que visitavam também, com alguma regularidade, o Bom Jesus do Monte, em Braga, a cidade de Guimarães, Penafiel e entre outras cidades. Agora, em 1897, Amadeu, com cerca de 9 anos, irá frequentar o Liceu Nacional de Amarante. Aqui, frequenta os primeiros anos, com normalidade, com um aluno normal, sem preocupações, mas em com 14 anos, vai frequentar a 5ª classe do liceu, nota-se aqui alguma irregularidade. É a realização dos primeiros desenhos com um cunho de análise de interpretação. Algumas caricaturas,
ensaios, observação, representação, e temos até exemplos de caricaturas muito interessantes que estão registradas nos livros escolares, do Liceu já, em Amarante. Os professores, incluindo até o próprio reitor, os contínuos, alguns alunos da sua turma, colegas da sua turma, etc, etc. Há aqui o desenho como o irresistível ímpeto. Ora, o irresistível tentação do desenho, agora é preciso estar atento, coincide com o desinteresse pelo estudo e consequente insucesso escolar. Portanto, quando o Amadeu começa já a dedicar-se com muita alma e coração, que é o seu ímpeto, ao desenho, à caricatura, há aqui um afastamento, há aqui um desinteresse pelo ensino. Assim, Amadeu vai frequentar o Liceu do Porto. Para quê? Para participar e colaborar e participar num colégio em Penafiel, o Colégio Nossa Senhora da Conceição, e que frequenta já no segundo período desse ano de 1902, mas não vai a exame final. Depois vai para Coimbra, repetir já o ano da quinta classe e, infelizmente, tem uma reprovação. Portanto, fez a prova escrita, vai à oral e reprova. Ora, 1902 é o ano de encontro também de Amadeu com António Carneiro. Podemos considerar o encontro do mundo artístico. António Carneiro, amigo de um tio de Amadeu, que vai depois seguir também para Paris em estudos e vai se tornar amigo também de Amadeu. Através de António Carneiro, Amadeu vai conhecer também Manuel Laranjeira. Um dos aspectos que eu gostava de frisar, e convém aqui sublinhar, quando Amadeu tinha 3 anos, os pais de Amadeu compraram uma casa em Espinho para passarem o seu verão. Esse local, já com 3 anos, até ao fim da sua vida, que infelizmente morre até mesmo nessa casa de Espinho, da casa dos seus pais, em 1918. Amadeu, com essa vida atribulada e de insucesso escolar, os pais vêm-se obrigados a arranjar que tipo de trabalho Amadeu poderá participar. E Amadeu, em 1903, portanto Amadeu com 15 anos, irá frequentar uma fábrica de família que é no Porto, a fábrica Confiança, e Amadeu vai estar 2 anos a trabalhar nessa fábrica de família. Professor, mas com o seu gênio criativo e não rotineiro, não teve muito sucesso, não é verdade? Exatamente. Acontece que Amadeu, desses 2 anos, que se sente frustrado porque o trabalho numa fábrica é um trabalho muito repetitivo, que é o oposto de quem tem criatividade, de quem tem sempre novidade, e isso vai se manifestar quando o Amadeu vai começar a fazer desenhos constantes, caricaturas. Isso vai ser visível e vai ser notório e chega aos ouvidos do pai, dos pais até, dizendo que ele aqui, na fábrica Confiança, no Porto, porque ele, o Amadeu, durante 1903 e 1905, vai viver no Porto, na Rua Santa Catarina, porque essa fábrica Confiança está na Rua Santa Catarina. E vai viver durante esses 2 anos no Porto. Na cidade do Porto, Amadeu tem aqui curiosamente, encontros com muita gente
do mundo literário e do mundo artístico. Conhece, como disse há bocado, Manuel Laranjeira, no Porto, mas nas férias de verão, em Espinho, vai-se realmente com Manuel Laranjeira que ele vai apurar a caricatura, o desenho e a caricatura. Amadeu, na Fábrica Confiança, sai porque os pais acham que efetivamente não se adapta à personalidade de Amadeu. Ora, o pai, muito pragmático, como fiz referência, sugere frequentar o curso de Belas Artes em Lisboa. E Amadeu, em 1905, frequenta o primeiro ano de Escola de Belas Artes em Lisboa. O próprio Amadeu não se adapta, o próprio Manuel Laranjeira, o próprio tio dele, amigo, confidente e conselheiro, tio Chico, que vivia no Ribeiro, aconselha que o melhor não é Lisboa. Ele devia frequentar Belas Artes, para cursar, obviamente, arquitetura, mas sim em Paris. Os pais de Amadeu estão ali numa situação complicada, que ir levar um filho tão novo para Paris, mas através da pressão desse tio Chico, irmão da mãe de Amadeu, conseguem convencer os pais de Amadeu, e Amadeu, em 1906, parte para Paris. Mas uma coisa que o Amadeu faz, quando sabe que poderá ir para Paris, e para entusiasmar e encorajar o pai, que ele vai ser um rapaz empenhado, vai em 1906, mesmo no ano que vai para Paris, antes, tira o curso geral dos liceus em Amarante. Para dar... próprio, não é? para tentar, dentro do possível, que os pais ganhem confiança na intenção que ele quer, que é ir para Paris, cursar, agora que é muito importante, cursar arquitetura. Portanto, o Amadeu, em 1906, até no dia, curiosamente, que faz 16 anos, 14 de novembro, parte para Paris. Em Paris... Podemos dizer que não é um contexto novo. Ir a Paris era como... Era um contexto que a família... Era um local, cá está, era um lugar muito frequentado pela família. Exatamente. E até faz bem fazer essa questão, porque aqueles locais que o Amadeu ia, para as termas, mesmo para Paris, que vai agora, são locais que a geração dos seus pais e tios também frequentavam. Exato. Portanto, Paris não é novidade na família Sousa Cardoso, o Amadeu ir, portanto, porque é mais um Sousa Cardoso que vai para Paris. Ora, Amadeu, quando chega a Paris, é recebido até por um amarantino, curiosamente o Acaciolino. Ora? Porque era muito novo e aconselhado pelo tio, pelos pais, o Acaciolino, uma vez que era uma pessoa da terra, que Amadeu vai, portanto, chega a Paris, é recebido, e durante o 1906, 1907, nesse ano de 7, está a fazer os preparativos para a admissão de entrar, de concorrer para a Escola de Belas Artes em Paris, arquitetura. É um ano em que o Amadeu começa a ter um pouco de dúvidas. Amadeu sente-se com alguma instabilidade, indeciso, e começam as dúvidas a surgir. Amadeu começa a dar primeiros passos para um novo mundo da arte. Em finais de 1907, princípio de 1908, que é a pintura. A primeira vez que Amadeu utiliza as tintas em finais de 7, princípios de 8. Amadeu aqui vai-se
encantar, vai se apaixonar pelas cores. A paixão das cores. Amadeu sente-se envolvido, atraído, por outras palavras, Amadeu até lá, até agora, até essa altura andava à deriva, aqui reencontra-se consigo mesmo. É como se os desenhos que andam a fazer até agora tomassem vida com essas cores, não? Sim, sim, e o desenho, a caricatura, não são efetivamente oposição. É sempre uma mutualidade da arte, não é? Portanto, Amadeu vai, efetivamente, aí sim, encontrar-se com paixão nas cores. E aí Amadeu começa a dedicar-se à pintura numa situação em que os pais não sabem o que é que ele quer. E, curiosamente, vai haver uma carta de 1908 em que a mãe do Amadeu diz que aqueles 2 anos que esteve na Fábrica Confiança foi pena ele não ter aquela inclinação para trabalhar na fábrica e continuar para ser um grande empresário, etc, etc. Porque o objetivo da mãe é que, estando numa firma de família, o futuro do Amadeu estava garantido e estava seguro. E é aí que o Amadeu responde à mãe dizendo que não. Não se importa de perder uma parte da mesada. O que não pode abandonar é aquilo que ele tem o seu destino, que já está, que é a pintura, que é a arte. Essa carta é interessantíssima, é muitíssimo rica, e o que é certo é que Amadeu, ao escrever essa carta, em que vinca muito o seu caminho e diz aos pais para compreenderem que o destino é esse, é a pintura, é a arte, e se os pais lhe deram liberdade de trabalhar, de escolha, agora é o Amadeu que pede aos pais que queira seguir esse destino. Há aqui uma certa dificuldade, mas os pais adaptam-se e seguem essa vontade de Amadeu. Oh, professor, eu estou aqui com a carta na mão e ele há páginas tantas nessa mesma carta diz: mas que fiz eu, minha mamã, para tão formidável sova, não é? Porque a mãe questionava. E ele termina, e agora vamos dar as palavras a Amadeu, e ele termina a carta dizendo: a minha vida poderá ser para os outros qualquer coisa de idiota. Eu, porém, estou convencido que vivo numa profunda vida de arte. Eu estou contente. E isso é que importa, não é? Que ele esteja contente. Contente e feliz, e essa força, essa convicção que o Amadeu encontrou o seu destino, os pais rendem-se. Claro. E deixam que ele siga esse caminho. Amadeu, em 1909, é o ano que Amadeu já começa a dedicar-se à pintura com seriedade, frequenta a escola Viti de Angra Camarasa, um pintor espanhol, catalão, em que realça muitas cores. Isso foi importante para Amadeu, porque reforçou aquilo que Amadeu sempre gostou, e nota-se na obra de Amadeu as cores muito fortes. Amadeu nunca abandona essas cores fortes. E em 1909 vai dar aqui um sinal que já está no caminho certo. É a própria nome que o Amadeu era conhecido na altura. Era o Amadeu Cardoso. E Amadeu vai dar um cunho e vai criar um nome de característico dos vanguardistas, que é a caligrafia modernista. E vai pôr, em vez de Amadeu com U, a partir daqui, de 1909, apresentar-se como Amadeo, que é um nome que não é português, porque o português é com U, ele põe Amadeo de Sousa Cardoso. Que Sousa também ele tinha esse apelido, mas não é usado, não utilizava com muita frequência. A partir daqui vai utilizar
esse nome Amadeu e o apelido Sousa Cardoso. E fica, a partir de 1909, fica Amadeu de Sousa Cardoso. É curioso que essa mudança de Amadeu com o Cardoso para Amadeu de Sousa Cardoso aparece num livro, curiosamente, porque o Amadeu era um leitor compulsivo. O Amadeu tinha uma personalidade polifacética. Ele escrevia muito bem, ele gostava imenso de música, o Amadeu gostava de teatro, era um homem muito completo, um caçador também, um cavqueador por excelência. Efetivamente, a ligação da vida e da obra e da arte, a vida e a arte são indissociáveis, são indesatáveis. Nós não podemos separar a arte e a vida, porque a vida e a arte são indissociáveis. É uma complexidade de um só todo. E Amadeu é efetivamente um homem que tem essa manifestação de representar na sua arte a sua vida. A vida, a Galeria de Amadeu, vida pintada. Através das obras que ele pinta a sua terra, as suas cores, os seus mundos, os seus rios, tudo. Amarante, por exemplo, o caso da procissão de Amarante, e muitos da iconografia. Não é? A casa de Manhufe. Manhufe, indiscutivelmente, que é o epicentro, como fiz referência, é efetivamente um local onde Amadeu faz e reproduz até, curiosamente, a própria cozinha de Manhufe. Isso que aí o Amadeu vai ao coração de uma própria casa, porque a cozinha é o centro, é o coração de uma casa. Amadeu pinta a casa, mas também pinta a cozinha. Porque o epicentro, como foi referido desde o início, é a casa de Manhufe. E Amadeu não abdica disso. Amadeu, em 1909, como fiz referência, já começa a ter os contactos com os vanguardistas, os modernistas. Ele aí afasta-se um pouco dos seus compatriotas que seguem outros caminhos artísticos, mas não de vanguarda. E há aqui uma particularidade e há um ponto que eu gostava de frisar. É que em 1908, Amadeu vai encontrar-se com duas grandes figuras importantes da sua vida. É a Lucy, que vai ser a sua mulher, e Modigliani, que vai ser um dos seus grandes amigos. Curiosamente, os dois são italianos. Claro que a Lucy nasceu em Paris, é uma francesa, mas o pai era italiano e a mãe era italiana. Portanto, Lucy, filha de pais italianos. Portanto, há um encontro de dois italianos e essa trilogia Lucy, Modigliani e Amadeu vão efetivamente tornar-se uma ligação até ao fim da vida de Amadeu. Há aqui uma particularidade que eu gostava de frisar. É que Modigliani era um artista que ganha uma grande amizade de Amadeu e é o que vai permitir que Amadeu contacte com os grandes do seu tempo. E Amadeu acompanha esse ritmo, relaciona-se com os grandes. E em 1911, curiosamente, em 1911, Amadeu faz a primeira exposição com um Modigliani. E faz até numa das casas, num dos ateliês de Amadeu de Sousa Cardoso, em Paris. E essa exposição de Modigliani e Amadeu, a convite de Modigliani, aparece Constantino Brancusi, talvez dos grandes, o maior escultor do modernismo mundial, aparece Pablo Picasso, aparece o poeta Apollinaire, Max Jacob e uma série de artistas. Amadeu, em 1911, já começa a contactar com os grandes pintores do seu tempo em Paris. E em 12, Amadeu vai
participar em exposições, vai ser convidado para participar em exposições em Paris. Temos provas de várias exposições, pelo menos de 2 exposições marcantes, uma delas do até da introdução do cubismo em Paris, em que Amadeu participa também com os grandes, e Amadeu, a partir daí, contacta com os Delaunay, contacta com o Stantini Brancusi, como o Rechi fez referência, com Bruno Leschi, e Amadeu vai encontrar-se com os grandes do seu tempo. Em 1913, Amadeu já tem outros horizontes e já faz exposições na própria Alemanha. Na Galeria Darren Stern, que é considerada a melhor galeria de Berlim, das melhores também de referência a nível europeu e mundial, Amadeu também participa nessa exposição. Também, e vai acontecer uma coisa interessantíssima, importantíssima. É que Amadeu, em 1913, a convite de um grande amigo de Paris, que é americano, que foi lá, portanto estava em Paris, que é o Otterbach, convida Amadeu a expor os seus quadros na primeira exposição do modernismo nos Estados Unidos da América, que é a Armory Show. Vão para essa exposição os grandes do tempo de Amadeu e até para trás. Vão obras de Lautrec, de Braque, de Cézanne e, claro, até de Van Gogh. Vão até aparecer uns quadros de Van Gogh. Portanto, vai aparecer ali a joia da arte, alguma do século já XIX e, efetivamente, dos modernistas, das vanguardas, em que Amadeu é um deles. E o único português que participa numa exposição de grande envergadura. Essa exposição realiza-se nos Estados Unidos da América, em 3 cidades, Nova York, Chicago e Boston. E Amadeu tem, efetivamente, sucesso. Porque Amadeu, portanto, expõe 9 quadros, 8 quadros são vendidos. Que foi uma venda, foi um grande sucesso, foi um dos pintores que teve grande sucesso porque vendeu quase todos os quadros. Mas uma particularidade e da importância e do reconhecimento da obra de Amadeu é que quem compra as 8 obras de Amadeu são críticos de arte. O que dá aqui um toque e dá um sinal, é uma manifestação que as obras de Amadeu são efetivamente de grande arte. Para um crítico comprar uma obra de arte é porque essa pintura, essa obra, merece que seja comprada pelos artistas e pelos críticos. Tenho muita coisa para dizer, eu esqueci-me de referir que em 1910 o reconhecimento da própria família é a construção do ateliê na Casa do Ribeiro, ali em Manhuf, que aquilo é inaugurado em maio de 1910 e que é o ateliê do próprio Amadeu aqui em Portugal. Amadeu pede que seja construído esse ateliê, porquê? Porque Amadeu, quando vem aqui a Portugal, quer visitar a sua família, mas também não quer, de modo algum, perder o ritmo de trabalho. E assim já tem um local de trabalho que é o ateliê, e depois tem a casa em cima, que é a casa de Manhuf, onde está situada, onde está com a família. Portanto, o Amadeu consegue conciliar a arte e a vida familiar nessa modalidade. O Amadeu, ao participar nessa exposição de 1913, consagrou-se como um dos grandes modernistas da pintura do primeiro modernismo em Portugal. Isso às vezes não é muito falado, mas convém frisar. Agora, Amadeu, em 1914, expõe também nos Estados Unidos da América, Amadeu também expõe na Inglaterra. Ora, a temática de hoje é os lugares de Amadeu. E eu não posso escurar isso. Amadeu, quando foi para Paris, as deslocações que ele fez foi 2 vezes à Bretanha. Outra vez, em 1910, foi em Bruxelas, em que está com um grande amigo de escola, Alexandre Magno, que estava a tirar o curso de Ciência Política para seguir a carreira diplomática que seguiu, Alexandre Magno. E também temos umas partes de França, sul de França. Quando as exposições que são feitas na Alemanha
e são feitas na América, quem se desloca são as obras de arte, não é o Amadeu. O Amadeu nunca foi à América, o Amadeu nunca foi à Alemanha. Pensa-se, e não há uma certeza absoluta, não há quase certeza, que Amadeu foi à Inglaterra, foi a Londres, porque ele fez uma exposição em 1914 e pelo menos há um postal que não é muito claro, mas que dá a ideia que Amadeu esteve em Londres. Porque o tema são os lugares e convém frisar isso. Amadeu, em 1914, regressa a Portugal, mas, para sermos mais precisos, é uma das visitas que Amadeu faz, mas que fica retido em Portugal. Porquê? Porque quando ele chega a Portugal, surge no mesmo dia a declaração de guerra da Grande Guerra. E Amadeu já não pode sair do país. Por causa fica uma espécie de confinado, não é? Sim, um confinamento, porque o Amadeu, como jovem, podia ser chamado a qualquer momento, se Portugal entrasse logo na guerra, de ter uma mobilização geral, militar, uma mobilização militar geral, e aí o Amadeu teria que efetivamente participar no conflito bélico. E Amadeu ficou aqui. Não podia sair do país, porque não foi permitido, não podia ter passaporte, e é aqui que Amadeu fica isolado, fica confinado, fica exilado. Há aqui muitos termos. O confinamento até é melhor para compreendermos, porque estamos aqui também a passar. É mais atual. É muito atual. E Amadeu casa em 1914, isso dava muito para falar, mas... Professor, mas conte lá aquela parte antes do casamento que é muito interessante, porque ele traz a Lúcia e a família não sabe. Vamos lá ver, eu tinha dito exatamente, que Amadeu começou a namorar com a Lúcia em 1908. E durante esse tempo, 1909 até 1914, vivia com a Lúcia, não é? E a família desconfiava e até tinha conhecimento que o Amadeu namorava com uma Lúcia. E até há uma correspondência curiosa, muito, muito curta, da Lúcia para a mãe do Amadeu. Um postal de 1913. Mas namoro é namoro, não é? Claro. Na nossa vida, muitas vezes namoramos, mas o casamento já é uma coisa mais séria, pelo menos pensamos nós. E o que é certo é que quando o Amadeu vem com a sua companheira, com a sua namorada, aqui em 1914, e chega aqui a Portugal em 1914, em agosto, ele fica aqui confinado, portanto, o termo que a doutora Carolina Mendes referiu. A Lúcia também está aqui. E como é que a Lúcia vai descartar-se disso? Não pode apresentar-se à família de Amadeu e anda às escondidas. O Amadeu põe inicialmente uns tempos a Lúcia na casa do Francis Smith, um grande amigo e pintor de Amadeu. Depois consegue deslocar a Lúcia para o hotel da Boa Vista na Foz, que ainda hoje funciona como hotel, totalmente remodelado. Mas o Amadeu, de vez em quando, que nessa altura estava em Espinho, porque agosto é o período de férias, o Amadeu está em Espinho, e de vez em quando faz uma fuga aqui ao Porto, para estar com quem? Com a Lúcia. E vai-se cruzar com um familiar, que era o António Silva Cunha, que estava à frente da Fábrica Confiança, onde Amadeu trabalhou 2 anos, que era primo de Amadeu, obviamente, e vê o Amadeu com a Lúcia. E vai ter com o Amadeu e diz, olha, tem cuidado que se eu estou a chegar aos ouvidos do teu pai que andas aqui com essa rapariga, com essa namorada, sabes que o teu pai não é de brincadeiras. Vai-te questionar. E assim foi. Quando o Amadeu depois regressa outra vez a Espinho e está com o pai, claro que o pai já te sabia muito bem aquilo e diz, olha, meu filho, eu sei que vieste acompanhado, sei que não vieste só, essa rapariga é mulher, diga-lhe para ser tua mulher, para entrar na nossa família, então tens que casar. E com o casamento Amadeu
é um bocadinho pressionado e pronto, e casa. Curiosamente, casa no dia 26 de setembro. Não devemos esquecer que hoje é o dia 26 de setembro. Precisamente, precisamente. Professor, eu fiz questão que nos contasse essa parte, porque realmente muitas vezes nós pensamos que os artistas ou estes nomes internacionais são pessoas diferentes, são pessoas que estão lá em cima, são mitos, são lendas, mas acabam por ser, no seu tempo, pessoas como nós, que têm uma vida como nós, que têm estas aventuras e estas partes deliciosas que viveram, não é? E que os fazem como, acabam por ser pessoas como nós, não é? Eu acho que... Mas tem razão. Mas há aqui, até fez bem focar esse ponto, porque há um aspecto fascinante no Amadeu, que é a sua personalidade. A vida de Amadeu é uma vida bivalente. Há uma bivalência na vida do Amadeu. Porquê essa vida de bivalência? O Amadeu consegue coexistir entre dois mundos totalmente distintos. As suas raízes, que é a vida tradicionalista, como católico, como monárquico, com outros valores morais. E o outro, como a doutora Carolina Mendes frisou, a vida artística. Parece que se chocam. Mas Amadeu consegue, com a sua personalidade, ter essa bivalência e existir nesses dois mundos. O perfil bifronte ou bivalente de Amadeu dá-se de uma forma harmoniosa e tranquila nesses dois mundos. O artista vive e convive ao mesmo tempo com o tradicionalismo e com o modernismo. Não é comum. O Amadeu aqui tem uma particularidade, para mim, fascinante. Porque há muitos artistas que, para seguirem a vida artística, muitas vezes deixam para trás certos valores, certos comportamentos, certos mundos. Amadeu não faz isso. Amadeu vive com as suas raízes e vive com a vanguarda. Isso para mim, é o perfil da personalidade de Amadeu. Exato. E que muita gente ainda hoje questiona como é que um modernista de primeira água é ao mesmo tempo um monárquico, é um conservador, é um tradicionalista e é modernista. Porque é possível. E Amadeu prova efetivamente que é possível viver nesses dois mundos, que parecem contraditórios, mas não são, completam-se. É a bivalência da personalidade de Amadeu. Não sei se respondi à sua questão. Sim, perfeitamente. Portanto, Amadeu nunca abdicou da sua família, mas também nunca abdicou da sua arte. Era um homem determinado. E isto, para mim, é importante. Agora, é importante pôr o Amadeu, agora já que falamos em lugares, pôr o Amadeu num lugar da história universal. Há um lugar que Amadeu, ele próprio, conseguiu no seu tempo. Ele foi o maior comissário de Amadeu, foi o próprio Amadeu no seu tempo. Ele conseguiu expor os seus quadros numa grande exposição na América, que ainda hoje é referenciada, a Armory Show, a primeira exposição do modernismo nos Estados Unidos da América. Ele expõe, efetivamente, em Paris, nos grandes salões do Grand Palais e outros locais, onde Picasso também participou, manifestou, e Amadeu, hoje em dia, não é tão reconhecido como, efetivamente, alguns dos seus pares são reconhecidos. É necessário e fazer toda a justiça que Amadeu, na sua pluralidade, temos que o equiparar a um Brancusi, a um Picasso, a um Matisse, porque não está muito longe desses artistas. E hoje em dia, efetivamente, Amadeu é uma figura importante a nível nacional, isso ninguém põe em dúvida, ninguém põe em questão, mas a nível mundial, mundo universal, não é totalmente conhecido. Professor, precisamos de um outro Amadeu
precisamos de um outro Amadeu para promover o Amadeu. Logo a seguir à sua morte, Lúcio ainda fez esse papel, não é? Mas hoje em dia... Pois, mas nós temos que divulgar mais, porque nós estamos num mundo mais aberto, porque a Lúcia fez efetivamente uma política que foi preservar a sua obra, não dispersar a sua obra, mas não fez a verdadeira divulgação da obra, porque isto é um bocado complicado, porque muitas das vezes as obras têm que aparecer em leilões, têm que aparecer em sítios onde os críticos de arte apareçam e possam. E Amadeu, durante os anos 30, 40, 50, não foi devidamente divulgado. E até em Portugal, até devido até ao regime do Estado Novo, não era assim um grande vanguarda, não era um país aberto, e isso a própria arte também foi penalizada. E isso viu-se também nas duas exposições que fez, quando tinha regressado a Portugal, não é? E que não foram muito bem compreendidas, não é? Amadeu, repare bem uma coisa, o Amadeu foi lúcido ao fazer essas exposições. O Amadeu, como disse bem, o Amadeu quando vem para cá em 1914, e infelizmente vai ter só 4 anos de vida, porque morre com a pneumónica. Olha, um vírus como hoje em dia nós estamos a enfrentar, que é o Covid-19. Amadeu enfrentou a pneumónica, a gripe espanhola, que também dizimou muita gente. Morreram cerca de 120 mil pessoas em Portugal. Claro que não havia aquelas proteções e as seguranças e informação que hoje em dia há, mas que foi uma tragédia, além do final da Grande Guerra, que também foi em 18, não é? A juventude de 18 foi muito sacrificada. Uns morreram em campos de batalha, outros morreram nas camas dos hospitais ou na casa ou nas camas de família, não é? Da casa. Mas estava a fazer referência que Amadeu, em 1916, para marcar na história da arte aqui em Portugal o seu cunho de artista, ele faz uma exposição em novembro de 1916 no Porto, no Jardim Paço Manuel, e faz no mês seguinte, em dezembro, na Liga Naval, em Lisboa. Amadeu sabia que ia ser criticado, porque as pessoas não tinham os conhecimentos, não tinham um léxico de como é que aquela arte funcionava. Os próprios críticos de arte em Portugal não sabiam como criticar porque não conheciam essa arte. O Amadeu sabia isso e que provocou muito ruído. Era o termo que o Amadeu fazia referência, ao menos em 2 cartas. As minhas exposições no Porto e em Lisboa fizeram muito ruído. Isso é sempre bom sinal. Porque se não houvesse ruído era muito mau, porque as pessoas mudavam-se e achavam que não havia novidade. A novidade provoca sempre choque. Exatamente. E o Amadeu, quando sabe que provocou um choque, apercebeu-se que a mensagem foi bem dada. Pronto, há aqui uma arte virada para o futuro. E o certo é que hoje em dia reconhecemos efetivamente a arte de Amadeu. E até digo uma coisa, na historiografia da arte portuguesa encontramos 2 grandes pintores. Na minha leitura, Nuno Gonçalves, na Antiguidade, o responsável pelos painéis, Nuno Gonçalves, e Amadeu de Sousa Cardoso, na Modernidade. Portanto, nós temos a obrigação de divulgar o Amadeu, porque o Amadeu foi talvez o único artista português, eu acho que posso falar com alguma segurança, que conheceu os grandes do seu tempo, foi reconhecido no seu tempo, com as exposições que ele fez, e com o reconhecimento. Por exemplo, há uma exposição de 1912 que os críticos de arte, os grandes críticos de arte, um deles o Apollinaire, que criticava, que valorizava as obras de Picasso, também quando Amadeu faz as exposições, ele faz uma referência à arte desse português Amadeu de Sousa Cardoso e outros críticos de arte do seu tempo. Portanto, nós temos uma obrigação de divulgar Amadeu sempre que seja possível. Exatamente.
estou disponível para qualquer questão que possa pôr Pronto, aí. e falta-nos mesmo finalizar o último lugar que ele aproveitou como sendo casa de família e de frequentar, onde ele foi dar os últimos passos, não é? Que é Espinho, a casa de Espinho. Eu tinha dito que Espinho, ele frequentou Espinho desde 1890. Os pais, quando compram aquela casa, Amadeu começa a frequentar desde os 3 anos de idade. Exato. E Amadeu vai, portanto, morrer em Espinho por acidente. Porque Amadeu, portanto, ele morre em outubro. A vaga, agora até convém frisar, isto também é interessante, frisar a vertente da pneumónica em Portugal. A pneumónica entrou em Portugal em junho, finais de maio, em junho de 1918, espalha-se no sul de Portugal, ali Vila Viçosa, rapidamente chega aqui ao norte, atinge já, e há uma pessoa, há um funcionário da Câmara Municipal de Amarante que morre já em junho, finais de junho de 1918, depois que é o primeiro surto, a primeira vaga, e morre um número substancial. Amadeu vai fazer tratamento, cá está, como faziam os seus pais, quando ele era mais novo, na estância das Termas das Caldas das Taipas. Ele faz com o irmão António e vai estar aí durante o mês de julho. Depois, através do Conselho Médico, acham os médicos que ele pode frequentar Espinho, a praia de Espinho, e ele vai, como está em finais de julho, entra em agosto, portanto, e ele vai diretamente da estância das Taipas, de Guimarães, para Amarante. E ele está em Amarante, e entretanto, toda a família que ainda estava em Manhufo, estava quase a chegar a Espinho, pede por carta à Lúcia para trazer todos os materiais, pincéis, paletas, tudo, para ele pintar em Espinho. A Lúcia traz esse material, Amadeu pinta as últimas obras em Espinho e, tragicamente, em outubro, a casa onde a família Sousa Cardoso tem, começa alguns sintomas de doença, morre uma irmã, morre mais outra pessoa, uma funcionária, uma empregada de uma irmã de Amadeu, e em 25 de outubro, infelizmente, Amadeu morre nessa própria casa de Espinho. 3 anos de idade, e que infelizmente vai ter os últimos tempos, os últimos dias da sua vida vão ser passadas em Espinho. Mas a sua paixão, a sua infância é em Amarante, isso ninguém tem dúvidas. Exatamente. Há mesmo cartas que explicam esses últimos meses, não é? Sim, sim. Eu até está no prelo numa obra que vai ser escrita por mim, não é? Sobre as cartas de Amadeu. São cerca de 250 cartas. E cartas incluem também postais e métodos postais, portanto, a correspondência de Amadeu, cerca de 250. É interessante porque Amadeu corresponde-se com os grandes, com Brancusi, com Modigliani e com outros. Algumas cartas não chegam aos nossos tempos, aos nossos dias, porque foram encontradas 250 cartas. Mas, na minha opinião, deviam ser mais de 500 cartas se todas elas existissem, não é? Pois. E é muito interessante. Gostei muito. Ficamos à espera dessa obra para conhecermos mais em pormenor toda a vida e obra de Amadeu, para tentarmos compreender este artista que era um grande artista e ao mesmo tempo um humano como nós, não é? Sim. Ficamos a aguardar a sua obra. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito prazer. Vamos então continuar a nossa conferência. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Filipa Iglesias é doutorada em Estudos do Património e no início deste ano defendeu a sua tese intitulada A Presença do Património Cultural e Imaterial na obra de Amadeu de Sousa Cardoso. Com este conhecimento, participou no primeiro Congresso Internacional Amadeu de Sousa Cardoso, centenário da Exposição de Pintura Abstracionismo, Porto, 1916.
E na altura da quarentena não ficou parada e, em colaboração com o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante, coorganizou uma exposição virtual sobre o artista. Sendo assim, doutora Filipa, olhando para Amadeu, nesta perspectiva, que património cultural e imaterial identificaria? Que evidências destacaria e que pode partilhar connosco? Para já queria agradecer em primeiro lugar à doutora Carolina Mendes e ao State to Talk por este convite e por esta iniciativa mais pertinente do que nunca, até por começar precisamente por Amadeu de Sousa Cardoso, que, como sabemos, foi vítima de uma pandemia. Morreu aos 30 anos vítima de uma pandemia da gripe espanhola ou pneumónica em 1918. Por isso, mais significativa se torna esta iniciativa. Eu tenho aqui uma apresentação que gostava de partilhar. Amadeu de Sousa Cardoso nasceu em Amarante, norte de Portugal, a 14 de novembro de 1887. Morreu em 1918 em Espinho, aos 30 anos de idade, vítima de uma pandemia. A sua infância e adolescência, passadas na quinta dos seus pais em Manhufe, pequena localidade amarantina, foram definitivas para o universo que viria a explorar na sua obra. Aos 19 anos seguiu para Paris, para onde convergia grande parte da comunidade artística de então, aí abraçando as rupturas em tudo divergentes do que havia deixado para trás. Entre os boulevards luminosos, o ambiente inebriante do meio artístico da Cidade-Luz, epicentro da Europa de então, e a paisagem agreste do Marão, com as suas tradições ancoradas numa religiosidade omnipresente, Amadeu cruza os dois imaginários simultaneamente complementares e antagónicos. Amadeu revolucionário, pioneiro do modernismo, o vanguardista que Almada Negreiros apresentou como a primeira descoberta de Portugal na Europa do século XX, é o mesmo que expressa um enraizamento profundo nos costumes de Manhufe e uma afinidade pela tradição e pelo ruralismo amarantino da época. Marta Sousa, uma das pessoas da equipa do State to Talk, que também enveredou neste caminho da investigação e que concluiu o seu mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural. Em 2019, defendeu a sua dissertação Rota dos Artistas, uma viagem pelos municípios do Porto e Amarante. Um projeto concebido entre a teoria académica e a prática do local com o State to Talk, que desde logo assumiu o compromisso de materializar o desenho co-construído deste itinerário. E cá estamos a cumprir este desígnio, tendo a nossa Marta como uma das executantes. Marta, uma vez que estarás connosco em todas as conferências andantes, começaria por te perguntar o que te levou a investigar sobre Amarante, sobre as personalidades amarantinas e porquê estas e não outras? Boa tarde a todos os presentes nesta sala, na pessoa da doutora Carolina Mendes, do State to Talk Instituto, e também cumprimento a doutora Verónica Teixeira Pinto e aproveito igualmente para cumprimentar os conferencistas online na pessoa do doutor Luís Damásio e também a doutora Filipa Iglesias. Respondendo agora à questão da doutora Carolina Mendes, quando eu comecei a frequentar o mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural lecionado na Escola Superior de Educação do Porto, soube desde o princípio que o trabalho final teria de incidir na região de Amarante. Amarante é o lugar onde cresci e que desde sempre me fascinou devido ao rico e vasto património que se encontra espalhado pelo concelho. E assim foi. Amarante foi o ponto de partida para a tese de mestrado que realizei. O concelho é reconhecido pela sua história, tradições, pelo rio e as serras e, sobretudo, por ser berço ou lugar de passagem de personalidades que se destacaram nas mais diversas áreas, desde as artes plásticas, à literatura, à política, entre muitas outras. Foi nas personalidades históricas que encontrei o estímulo para a criação de um produto turístico que acaba por ter duas componentes. Perpetua a memória destes vultos e potencializa a região e a sua comunidade. Após ter iniciado a investigação, concluímos que é um processo complexo enumerar todas as que fazem parte do património imaterial do concelho.
No estudo que realizei, fui ao encontro da notoriedade de São Gonçalo, General Silveira, Abade Jazente, Alexandre Pinheiro Torres, Ilídio Sardoeira, Eduardo Teixeira Pinto, António de Lago Cerqueira, António Fernandes, António Pinto, Augusto Casimiro, Barros Basto, Carlos Babo, Eulália Macedo, Luís Coutinho, Manuel Monterroso, Paulino António Cabral, Amadeu de Sousa Cardoso, que hoje enaltecemos, Agostina Bessa Luís, António Carneiro, Teixeira de Pascoais, Acácio Lino e António Nobre. Os últimos 6 foram os escolhidos para integrarem o estudo por permitirem entre si como elo a arte que tem uma grande representatividade nesta região. A escolha recaiu assim naturalmente sobre o célebre pintor modernista Amadeu de Sousa Cardoso, já muito aqui falado hoje, natural de Manhufe, uma das figuras principais do nosso território que projetou a sua veia artística para o mundo. Apesar de ter passado por lugares como Porto, Coimbra, Lisboa, Espinho e Paris, regressava sempre ao seu lugar de eleição e inspiração, Manhufe. A sua morte precoce não afetou o seu percurso curto, mas brilhante. Agostina Bessa Luís, que deu um grande contributo para a literatura em Portugal, é a artista que se segue. A romancista, segundo afirma, nasceu numa casa no coração de Vila Miar. Travanca foi igualmente um lugar importante para Agostina, onde passava os verões em casa das tias do Paço e também onde se inspirou para escrever obras como a Sibila e o Mosteiro. Também integra o estudo o célebre pintor e escultor Acácio Lino, natural de Travanca, e a sua obra permanece reconhecida em lugares como a Assembleia da República e nos Museus Nacional Soares dos Reis e Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso. O poeta e mentor do movimento literário saudosismo Teixeira de Pascoais, que transportou a paisagem que o rodeava da Serra do Marão e de Gatão para a sua escrita, ficando a sua terra natal eternamente gravada nos seus versos. O pintor António Carneiro, natural de São Gonçalo, Amarante, que apenas com 7 anos de idade teve que ir para o Porto devido à morte precoce da sua mãe e da ida do pai para o Brasil. Mas Carneiro continuava a vir regularmente a Amarante, quanto mais não fosse em visita à casa do amigo Pascoais e à casa de Manhufe, onde conviveu com Amadeu. E por último, António Nobre, poeta português particularmente conhecido pela sua obra O Só, considerado por muitos o livro mais triste de Portugal. Apesar de ter nascido no Porto, Nobre tinha raízes em Vila Miar, de onde era natural a sua mãe, onde passou largas temporadas na Casa do Seixo, que se divide entre o concelho de Penafiel e Amarante. Estes artistas foram, desta forma, um mote para a criação da Rota dos Artistas, que faz uma viagem entre o Porto e Amarante, por abranger lugares de passagem e inspiração de todos estes artistas. Estes foram personalidades que marcaram a cultura nacional e internacional e deixaram igualmente uma marca na comunidade em que estavam inseridos. Ainda hoje, estas personalidades continuam a ser acarinhadas pelas gentes locais e torna-se essencial mostrar este património a quem nos visita, deixando de igual modo uma marca em quem nos visita e que se interessem pela obra literária e pelas pinturas destes artistas que se tornaram um património literário e artístico reconhecido. É necessário haver uma consciência coletiva e individual da sua importância de forma a ser divulgado, protegido e perpetuado pelas diferentes gerações no presente e no futuro. Uma forma de conseguir proteção, visibilidade e reconhecimento é potenciar este património ligando ao desenvolvimento turístico, tendo em atenção o que isto pode significar, ou seja, mostrar, mas não deixar degradar, tornar visível, mas não permitir que se vulgarize somente como um produto de consumo. Quanto mais uma comunidade beneficiar de um turismo que respeita a memória e o trabalho artístico dos seus congêneres, mais os habitantes estão motivados para a defesa e a proteção do seu património. Estes artistas tornam-se guias de Amarante. As figuras históricas fazem-nos conhecer a sua região através das suas sábias palavras, atos ou representações, acabando por ser indiretamente um guia do local, pela maioria das vezes este lhe ter servido de inspiração. Quando finalizamos o estudo, tive plena consciência que existe um elevado número de perspectivas, quer na literatura e nas artes plásticas, e que há muito mais a ser explorado.
Assim sendo, este contributo não se esgotou e estamos com o State to Talk Instituto a dar-lhe continuidade e conteúdo para fazer jus a este património e a estes artistas. Considerando que a conferência andante de hoje acontece em homenagem ao incontornável artista modernista Amadeu de Sousa Cardoso, a equipa do State to Talk tem estado a fazer uma pesquisa aprofundada da sua vida e da sua obra, sempre na perspectiva de alocar este conhecimento geograficamente. Estamos abertos a contributos da comunidade, de investigadores, dos familiares, de amigos ou admiradores, no sentido de o tornar mais completo ainda. Assim, a referida rota temática, neste momento, está a ser aprofundada e considera já um roteiro exclusivo do artista, que foi sendo desenhado entre Espinho, lugar frequentado pelo artista e último lugar a sentir os seus passos, Porto, lugar onde teve a sua primeira experiência de trabalho, na camiseira da Confiança, da Fábrica Confiança, e onde casou com Lucy, na Quinta de Sacais. Penafiel, onde, embora por pouco tempo, chegou a frequentar o colégio interno da Nossa Senhora da Conceição. Mancelos, casa onde nasceu, onde produziu parte da sua obra e a freguesia onde jaz. São Veríssimo, casa da Granja, herdada pela mãe de Amadeu e que agora é museu. Gatão, terra de convívio com Teixeira de Pascoais e de bais artistas. E, por fim, Amarante, terra depositária da parte da sua obra, num museu a si dedicado, Museu Municipal de Amadeu de Sousa Cardoso. Assim terminamos a primeira das 3 conferências, estruturadas com o objetivo de ir esclarecendo o que é que consiste este itinerário temático, que acaba por ser fiel à essência do State to Talk, que trabalha em rede e com os locais. Ao percorrermos a rota, ficaremos mais ricos, pois passaremos a conhecer de perto estes artistas, os seus lugares de eleição, algumas histórias e vivências que em tempos os ligaram e que deram um mote à designada Geração de Ouro de Amarante. Este produto, como dizíamos no início, é um produto turístico-pedagógico, ou seja, é dedicado aos visitantes, mas também a um outro público educacional, com dinâmicas e processos de funcionamento distintos, mas que ficará para uma próxima conferência, pois sabemos que estará connosco no próximo dia 24 de outubro para falarmos da rota, mas essencialmente para falarmos da Agostina Bessa Luís. Considerando que o State to Talk Instituto é uma instituição de impacto social que atua na área do turismo sustentável e que desafia os visitantes a sentirem os recantos de Portugal através de experiências de imersão cultural e da aprendizagem da língua e cultura portuguesa, o lançamento oficial desta rota temática é para nós mais uma ferramenta que usaremos com os locais para edificar itinerários que têm o propósito de oferecer uma alternativa inteligente de visita que prima pela originalidade e autenticidade do destino. Assim terminamos este dia dedicado a Amadeu, mas não sem antes agradecer aos nossos convidados por disporem do seu tempo e partilharem connosco o conhecimento, à Casa da Granja, na presença da doutora Verónica, por nos ter recebido, à Movingland, por se juntar a nós na caminhada de Mancelos, à Arte Tâmega, na pessoa de Emanuel, que alegrou esta tarde, à equipa técnica, na pessoa de Fernando Cardoso, e a todos que participaram na caminhada de Mancelos de manhã e a vós, que nos acompanhasteis lá em casa. Um forte abraço, daqueles que agora não se pode dar, mas que se sabem tão bem. Bom fim de semana e marcamos encontro em Travanca, no próximo dia 24, para então falarmos da Agostina. Até para a próxima, bom fim de semana e muita saúde.